Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa numa noite bem fresquinha, né? Mas nada de assustador, né? Aquele frio aterrorizante que iniciou em junho, final de maio, início de junho, aliás, se estendeu por quase todo o mês de junho, né? Agora deu uma arrefecida, vamos ver o que nos reserva a sequência, né? Agora já temos oficialmente o inverno em andamento, vamos ver se a gente vai suportar bem. Aliás, fica aqui uma dica, né? Para você que tem coisa sobrando em casa e que acha que, mas é coisa velha e tal. Para alguns é a realização, né, de um sonho, ganhar um casaco, ganhar um blusão, ganhar uma coisa nova, ganhar uma coisa que ele não tem, né, e que para ti está sobrando. Então aproveite, que vem aí o frio ainda, né? Não pensa que vai ficar nessa coisa arrefecida. O professor Eno já está chegando, já está aqui o doutor Valando, está aqui o Maurício. Eu quero fazer um registro antes, que eu prometo não quero estender. E não é nem lamúria, nem nada. Hoje, alguns colocaram no Facebook, no Twitter, acontece com todo mundo, Rec. Só comigo está acontecendo com uma frequência bárbara. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que abandonaram a Avenida Sertório, os policiais, né? Porque é impressionante, né? Toda hora estão me visitando lá na Rec Baterias. E agora eles perderam a vergonha, perderam o amor pela vida, né? Ontem, 9 da noite, aliás, eu dei sorte ou azar, né? Porque quando eu saí daqui, no meio do caminho, minha irmã me ligou, já estava chegando perto da Rec Baterias e perdi de ver cenas ali lamentáveis, né? O cara meteu o carro, derrubar a porta, isso que a minha porta era quase de chumbo, né? E a gente colocou um carro encostado para que a porta não cedesse. E aí cedeu com o carro e tudo, porque um carro jogado numa parede de tijolo já derruba, né? Imagina numa porta, derruba mesmo. E aí arrebentou com tudo, e aí disparou o alarme, segurança chegou, os caras ainda assim carregaram uma carroça de baterias, era um Prisma branco, e depois uma carroça para dar suporte. E aí eu cheguei logo em seguida, chamei a Brigada Militar, mas como houve tiros, mesmo que tenha sido para cima e tal, para assustar a população que fica ali, a vizinhança é boa, né? E então foi a Polícia Civil lá, trocamos muitas ideias, fiquei 1 hora e pouco lá, veio perícia, mas demorou 1 hora e pouco para chegar o carro. Aí também fiz o registro, fotos, documentação e tal, foto mais distante, mais de perto, os estragos todos. E fui conversar com os policiais, né? A gente sempre tira proveito, mesmo do infortúnio. E aí estou falando com um policial e diz assim, Rec, né? Os caras todos conhecidos, né? E aí ele disse o seguinte, nós somos em 6 no total para proteger toda Porto Alegre. 6 pessoas. 3 viaturas, 2 em cada viatura. Para proteger toda a população. Eu disse, mas para tudo? Pequenos assaltos, briga de casal, sequestros pequenos, acontece de tudo em Porto Alegre, assalto a banco, assalto a posto de gasolina, sim, 6. Claro que a Brigada Militar tem mais gente, né? Mas eles às vezes dão suporte para a Brigada Militar, como nesse caso, que houve tiro para cima e tal. Imagine, nós estamos vivendo num bang-bang a céu aberto, às 9 da noite, olha a cara de pau. Aí uns caras estavam no bar tomando umas que outras lá, do lado da Rec Baterias, né? E tentaram colocar o focinho para fora, o cara disse, entra 3, 4 armados, mais 3 outros 4 vagabundos ali. E fica por isso mesmo. É a 4ª vez já, 3 nesse ano. Houve outros pequenos, nem contabilizo mais. E a gente só vai ficando triste, vai fechando, né? Aí eu coloquei no Facebook, no Twitter, e falei na Rádio Bandeirantes também. E aí vários relatando do porquê tinham desistido do comércio. Cada um que desiste do comércio são 4, 5 desempregos, ou 10, ou 15, que os caras não aguentam mais. Quer dizer, então, o próprio governo produzindo desemprego. Quer dizer, mas nós não temos como bancar policiais, mas e aí o que veio antes? O ovo ou a galinha? Se não tiver comércio, não tiver indústria, não tiver fortalecimento de pequenos negócios, não tem emprego. Então os próprios delinquentes que hoje assaltam e tal, estão acabando com eles mesmos, com os filhos, com novas gerações, e a gente vai perdendo a esperança. Aí muitos fazem aquela piada que só tem uma saída, o aeroporto Salgado Filho.
Será que nós vamos chegar a essa triste conclusão que nós perdemos para a bandidagem definitivamente? Que tristeza! Né? E aí, parece que eu estou legislando em causa própria. Não, estou contando isso porque os meus vizinhos lá são assaltados toda semana também. Estou dizendo, abandonaram a Sertório, devem ter abandonado a Assis Brasil também, a Protásio, a Zenha, sei lá. Ninguém mais quer ter negócio. Um cidadão disse assim, eu era dono de uma empresa, agora me fugiu o que era a empresa. Hoje eu sou vigia. Eu sou guarda, ganho 1/5 do que eu ganhava. Mas eu não aguentava mais, eu já estava quebrado. Não podia mais pagar imposto, não podia mais pagar funcionário. E ainda vivia com medo. O que o senhor acha, doutor Valão? Boa noite, Reg. Boa noite, Maurício. O professor ele que está chegando isso, também. O professor já vai colocar o microfone. Eu já lhe chamei para poder... E principalmente aos nossos telespectadores, né? Mas eu acho, Reg, que nós estamos realmente vivendo assim... Uma desesperança. Uma desesperança. Eu acho que isso aí tudo, Rec, é uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo e, para mim, é justamente o espelho de um momento de desgovernança que nós temos nesse país. Nós temos, assim, uma área política que comprovou nos últimos tempos aí que nós temos uma corrupção de tal forma instalada, nós temos, assim, a impunidade e eu acho que o bandido, aquele que faz o assalto... Não é preso? Ele sabe, ele é preso, ele é detido, mas quando tu chegar na tua casa, ele já foi solto de novo, porque o presídio não suporta colocar mais gente, porque ele tem condições de ser liberado para responder sobre mais aquela ação dele em liberdade. Então, isso aí tudo cria, como tu dissesse... Rec, uma desesperança. E uma coisa importante é o seguinte, quer dizer, eu tenho certeza que se tu colocaste um negócio no comércio, é porque tu queres, digamos assim, trabalhar mais, ter uma renda complementar, fazer alguma coisa que te ajude também, além de estares dando emprego... Sempre teve 5, 6 empregos, é um negócio pequenininho. A pessoas. Mas o que acontece? Sabe um pouquinho? Cada vez que tu és invadido na tua privacidade, que ocorre isso aí, o lucro da tua empresa vai pelo ralo abaixo. Daqui a pouquinho tu te desestimula e diz assim, eu vou deixar de pagar funcionário, obrigações sociais, aluguel e paro com tudo, e então em vez de gastar aqui, eu vou vou reverter para outro lado essa minha renda. Então, essa impunidade é que está fazendo com que ocorra assim. E eu fiquei preocupado hoje, quando eu vi aí uma notícia sobre a questão do veto dos deputados com relação aos aumentos, aqueles que tinham sido propostos, porque se está dizendo o seguinte, a grande maioria dos funcionários do governo do Estado estão no Executivo. Todos eles estão com salários congelados, sendo parcelados, não há possibilidade, teoricamente, nesse momento, de se contratar mais gente para a segurança, que já foram feitos, tem pessoal da brigada que está na escola, que estão sendo preparados, que vão ser colocados para fazer mais esse trabalho aí. Enquanto isso, se liberam aumentos para a Assembleia Legislativa, para o Judiciário, não que não sejam coisas merecidas, Rec, mas nós temos que ver se o momento é oportuno para esse tipo de coisa. Se nós já estamos quase no fundo do poço, estão nos colocando mais para o fundo e vão cimentar esse poço, vai ficar todo mundo lá embaixo. Eu acho assim que o momento que nós estamos vivendo assim é quase que o momento de uma convulsão social nesse nosso país. Nós estamos à beira disso. Nós estamos vivendo um momento perigoso, um momento de desesperança, tem gente já querendo fazer justiça com as próprias mãos, tem gente vendo assim que tem vontade de dizer o seguinte, se me assaltar na minha casa eu vou matar também, porque pode matar um filho meu, tenho esse mesmo direito. Quer dizer, isso aí gera uma intranquilidade até para nós, saindo aqui do programa e vão para a nossa casa. Tu chega na porta da tua casa, tu está sujeito a ser assaltado, levar um tiro, acontecer tudo que a gente vê o dia a dia. Que eu já investi de segurança. Um policial ontem me disse, professor, é o seguinte, tem mais grade nessa tua loja do que em muitos presídios. E não adianta nada. Quanto mais grade eu boto, mais eu chamo ladrão para lá. Sim, eles acham que tu está escondendo ouro lá dentro. Mas botou mais segurança. Ouro é só o meu sobrenome, que é o sobrenome da minha falecida mãe, Ouro. Boa noite. Boa noite, doutor Valando, Maurício. Prazer estar aqui com vocês.
O senhor nem precisa entrar nesse assunto, se o senhor quiser, professor. É como eu Não, pedi a mas opinião do eu doutor realmente Bezerra. assim acho que, infelizmente, a gente gira, quer dizer, essa questão da segurança, né, essa questão das nossas leis defasadas, dos nossos presídios, que são um escândalo, Não melhorou um nada. escárnio. Só piorou, né? Sabe? E pelo menos aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma vantagem. Nós já tivemos todos os governos de todos os partidos. Quem não tiver pecado, que joga a Não, primeira sabe? pedra. Então não tem mais assim, não, se for tal partido ou se for o outro. Não, teve de todos os partidos. De todos. Não tem um partido que não tenha tido governador. Então não é uma questão de estrutura. E, infelizmente, enquanto nós não virarmos o foco, enquanto em termos de país, e não é só de Rio Grande do Sul, a gente não entender que não existe mudança a curto prazo e que só tem um caminho, que é passando pela educação, só tem esse caminho, não tem outro. Aí nós vamos fazer um paliativo, nós vamos fazer uma eleição, um vai xingar o outro, não sei o quê, e porque o Tarso, e porque o Sartori, e porque a Ieda, e porque não sei mais o quê, e nós vamos Todos continuar. os partidos, Rigoto. Sabe? Nós vamos continuar exatamente na mesma porcaria, sabe? Então, assim, ó, nós temos que construir um monte de presídios. A questão do prende, solta é lei. Nós temos que parar de reclamar do juiz que solta e começar a reclamar dos políticos que nós elegemos, que são Dos quem faz. legisladores que fazem a lei. Fazem a lei. Pra modificar, São eles que fazem a lei. O juiz cumpre a lei. Eu acho que nós podemos reclamar de um juiz que não cumpre a lei. Agora, se o juiz solta, porque está na lei. Então vamos parar. Não é a vontade dele, né? Porque aquele juiz desgraçado... Não, ele cumpriu a lei. A nossa mudança tem que ser cultural. É isso aí. Nós temos que mudar essa cultura, Mas, definitivamente. enfim. Deixa eu já chegando, então. Boa noite, Rec. E o treinador do Inter, nada ainda. É verdade que ninguém quer trabalhar com o Pífero? Pergunta o Cristiano de Sapucaí. Por isso que eu disse que ia começar começando. Imagina com quem queria alguém querer trabalhar, se não quisesse trabalhar com praticamente uma múmia em termos de faixas, que é até me o assustei, presidente. professor. Achei que o senhor ia dizer que é Não, difícil trabalhar. em termos de faixas, o homem é uma verdadeira múmia, envolto em faixas e mais faixas e mais faixas. É um dirigente multicampeão. Sabe o que meu pai e minha mãe diziam quando eu embestava, ficava emburrado? Tu parece uma múmia. Sim, fala. mas eu usei- E tu não Múmia paralítica, como respeita, chamavam, né? Múmia paralítica. Mas Mas eu eu, assustei, porque a múmia- tem mas dois eu- sentidos. Não, eu Daqui a uso- pouco é difícil de se relacionar. não. Eu usei no sentido de ser um presente multicampeão. E eu me fiz de Claro. Mas, de qualquer forma, Rec, eu ontem até te mandei um WhatsApp de uma coisa, tu está falando de treinador, uma coisa que realmente me chama a atenção hoje no Brasil, de forma positiva. Que todos, eu estou falando de 100% dos grandes clubes brasileiros hoje têm um determinado perfil de treinador Excelente a sua leitura. que não é um Eu até não treinador... comentei injustamente, que devia ter licitado. Mas como eu estou com pouco espaço, professor. Eu imagino. e rádio, Pouco tempo na televisão, mídia. pouco tempo na mídia. Sabe, assim, ó, Grêmio, Atlético Paranaense, que entrou no G4, não é? Corinthians, Palmeiras, Santos, Botafogo, Vasco, Todos eles. todos os Atlético Mineiro, Cruzeiro de Minas, todos eles com o mesmo perfil de pessoa, de tipo de pessoa, que o Roger simboliza bem. Mas pode ser o Cristóvão, contratado pelo Corinthians, que pode ser o Levir, contratado pelo Fluminense. São aquele treinador, vamos que vamos pegar, vamos, brigão. Não tem mais empregado em clube nenhum no Brasil. E eu acho isso muito bom. Muito Mas bom. tem brigão que é bom também. Eu não disse que não tem brigão que é bom. E o melhor exemplo de brigão que é bom O Filipão. é o único treinador brasileiro que foi para a China e ganhou.
Os outros todos foram lá e perderam. E é o último campeão em seleção também, né? Exatamente. Brasileiro. Mas tu vê que hoje, no Brasil, é esse o perfil de treinador que se tem. Deu uma mudada no perfil, sim. Agora, tem uns Eu ia que mencionar, são aproveitar nem uma só coisa nem outra. brincando com o professor, que ele falou assim, de tanta faixa, que é uma múmia, o homem que tem faixa, eu acho que de tanta faixa ele acabou ficando imobilizado. As faixas imobilizaram o presidente, não conseguiu. O doutor Varando veio para lhe incomodar. Não, o senhor é meu amigo. Você Imagina. Nas faixas, o senhor conta os dois títulos também do Argel? Mas lógico. Comemorando a Recopa também? Mas não é? Professor, Mas é Ganhou. agora- Não é um título. Ô, não, professor. deixa eu completar. Não é O um senhor título. disse que só vale o gauchão quando é contra o Grêmio? Não. Esse ano nenhum dos dois foi contra o Grêmio. Não, senhor. Até que se o Grêmio chegasse, ia ser campeão. Não seja injusto, não é verdade. O que eu disse é que o gauchão só tem valor porque o Grêmio participa. Então, como... Mas se não Então, tem a valor Recopa- nenhum, não é título. Como Então o a Gal- Recopa não tem valor, porque era Inter e São José. Não, e o tu gauchão era Inter e Juventude. mas vocês se Não, mas esqueceram. aí o Grêmio Mas participou. vocês Ah, tá. esqueceram que o Grêmio não chegou lá. É diferente? Como não chegou, se era um jogo só. Como o Grêmio não jogou a Copinha, quem jogou foi o São José. Pois é. Que- E o outro, mas o Grêmio poderia chegar através do Campeonato Gaúcho. Não poderia? Não Mas aí poderia? não seria um Grenal. Pois é. Mas eu fico feliz, professor, do senhor comemorando dois títulos. Não, acho que não. Isso é uma acho que- recaída perigosa. No inverno, não são recaída, ti- professor, é não perigoso. são títulos importantes, não são títulos a serem comemorados. Grêmio e Internacional já passaram há muito tempo. Mas ficam sem mel nem porongo daí. Bom, então vão atrás do mel e do porongo. Agora, o título de campeão gaúcho é muito pouco para Grêmio e para Internacional. É isto. eu acho que a questão do gauchão, tudo que o professor Enio está dizendo serve, por outro lado, para o Grêmio Claro. também. Para o Grêmio também só é importante porque o Internacional participa. Eu acho que o gauchão, a eles interessa muito mais quando tiver uma final entre os dois, porque são os dois grandes clubes a participar do Campeonato Gaúcho, sem nenhum demérito aos demais. Agora, acho que não é um título que tenha esta grande importância. Mas eu queria só perguntar uma coisa do professor, porque eu estou preocupado, eu tenho uma opinião, depois eu vou externar, mas eu queria perguntar... Eu já estou chegando a uma conclusão, doutor. Vou lhe deixar o senhor perguntar. Desculpe. Só para pegar a sua deixa e a deixa do professor. Que o melhor é perder o gauchão. Não é. Não, mas Não sofisma. Não. Não sofisma. Não sofisma. Só vai Melhor é Só não fiz disputar mal. O cara. REC, com os anos e anos e anos de experiência que ele tem, ele gosta de botar essas pérolazinhas assim. mas vai tomar pra cartão marcação. amarelo. Não, professor. É porque ele é muito inteligente. Não, É, não sou nada. não, é. Como cartão amarelo, professor, autografado pela eu Luiz. diria com o máximo respeito, professor, que Autografado. o REC é ladino. Ladino. Mas Olha, não, mas eu só quero concluir, professor, para o senhor entender que não tem nada de ladino, nem de Não, eu nada queria disso. fazer a pergunta, não me deixasse Mas eu fazer. já vou lhe devolver. Eu não quero, não é nem Esse ladino. mediador toma conta de tal forma. Não é né? perder. Não, que não, diz não. Não, bom é perder, é isso aí. Não é ser ladino nem inteligente. Eu só vou dizer o óbvio ululante, Sim. fazendo uma compilação de tudo o que foi dito ao longo dos últimos 300 gauchões, não, mas dos últimos 100 anos de gauchão. Não dá 100 anos, né? Não, mas não pode comparar. Não, vou dizer por Tá, quê. vai. Vamos ver. Porque o gauchão engana bobo. É o que eu ouço, não é? Então o Internacional é o bobo da vez. Não, Quem perdeu não é bobo. não, Viu que precisava fortalecer não. e tudo mais. Não, é? não. Então, quer dizer, o bom é perder Não, o gauchão. não, Porque o não. Internacional está ganhando, comemora, bota Não. a faixa, o Argel canta marra, o presidente Pífero, campeão, voltou, o Internacional é hexa, é tri-hexa. Como vale esse gauchão? Na hora. Não. Depois engana bobo, que vai mal no Campeonato Brasileiro, Tá. que não classifica para Libertadores. Agora né? já- Então, cheguei à agora a conclusão chance de e falar. estou decepcionado comigo mesmo. Tá, agora, Então, cheguei agora à a conclusão chance. que não Senhor apresentador, vale, que não, é maior tá errado. besteira. Eu Isso vou só também se- falar que eu estava falando, mas eu vou deixar o professor concluir. Seria verdade isso que tu dissesse? E o senhor está feliz por ser campeão da Recopa? Seu Eu sabia time- que um dia eu Não, ouvi. seu time que ganhou se deixasse enganar. Se o time que ganhou se deixasse E não se enganar... deixou? Não, a prova que não se deixou é que todas as declarações de todos os dirigentes do Internacional eram no sentido: o time é insuficiente para o Campeonato Brasileiro,
O time precisa de reforços, o time vai atrás de reforços. Se contratou bem ou mal é outra discussão. Mas em nenhum momento se ouviu da direção do Internacional: ganhamos o Campeonato Gaúcho, isso prova que está ótimo e vamos para o Campeonato Brasileiro como favoritos. Em nenhum momento Quem se ouviu. começou com a camisa 10, na verdade foi 20, quem foi o articulador do Internacional no início do Campeonato Brasileiro? Manderigo. Que foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, segundo Não, porque o Augusto. Seiras não tinha chegado. Ah, bom, mas tinha Anderson, tinha Alex, tinha Mas Ferrarez. Mas E não hoje, são diz que no treino, se hoje fosse- no Internacional, ele voltou na titularidade Quem? com o interino, o Andrigo. Andrigo. Se fossem No treino hoje suficientes, voltou como titular. Se fossem suficientes, se o Alex estiver jogando, se o Anderson estiver jogando a contento, o Internacional não ia atrás do Seiras. É isto. Professor, Não deixa eu chega, fazer não é nem dali. Rec, deixa eu fazer a pergunta. Por isso que ele Deixa eu foi fazer a contratado pergunta. por engano. Deixa eu fazer a pergunta que eu iria fazer pro Para professor. contratar por engano E quero- é dose, Com professor. toda a tecnologia. Aliás, por falar em dose, Mas um deixa eu abraço para o fazer a Odósio. pergunta. Mas eu mandar um abraço para o Odósio, não me esqueço. Emílio Odósio Peronte está sempre nos assistindo. Né? E olha, não te entrega, velho. Pelo amor de Deus. Já te Grande- incluí. grande presidente Já te incluí Peronte. nas minhas orações, mas no grande- bom sentido, para ficar conosco. Um grande abraço. Deixa, eu também mando um grande abraço ao Peronde, amigo de velhas jornadas em Libertadores, acompanhando o Grêmio, esteve junto conosco em diversas ocasiões. Eu iria perguntar o seguinte, professor. Baseado naquele raciocínio que o senhor falou antes sobre, digamos assim, um perfil quase comum dos treinadores que nós temos dentro do futebol brasileiro, eu lhe pergunto o seguinte: dentro desta procura ansiosa que o Internacional está agora atrás de um técnico de futebol, eu lhe pergunto assim, com toda a honestidade, vamos deixar de lado os resultados e os pontos obtidos. Sim. Que análise o senhor faz do trabalho do Argel no Internacional? Bom, o REC é testemunha, o Maurício é testemunha, que quando o Internacional era líder do Campeonato Brasileiro, eu estava aqui criticando e dizendo que o futebol jogado pelo Internacional era muito ruim. Quando o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, o REC é minha testemunha, o Maurício também, eu disse que o Internacional foi mal no Campeonato Gaúcho e que, como o Grêmio foi pior, ficou meio que obscurecido esse mau desempenho do Internacional. Então, eu acho que o Internacional, além de ter um plantel muito limitado, especialmente na parte defensiva, acho que a defesa do Internacional é muito ruim, entende? Tanto que só foi bem em muitos partidos porque jogava hiper protegida, mas o futebol do time não era bom. Eu disse isso quando o Internacional estava ganhando. Quer dizer, quando começou a perder, Sim. então não Então, tinha por que mudar. Então, Agora, acho que a direção do Internacional, mais uma vez, mostrou a sua, não sei se a palavra é insegurança, indefinição. Por quê? O Internacional perdeu o Grenal, que até poderia ter empatado ou ganho, porque não jogou de igual para igual com o Grêmio. Acho que os dois jogaram mal no Grenal. Foi um jogo muito ruim, em que os dois jogaram mal e que o Grêmio jogou melhor no primeiro tempo e o Internacional jogou muito melhor no segundo tempo, teve 3, 4 chances. Agora, o que acontece? De 15 pontos, ganhou 1, contando o Grenal. Se quer demitir, agora é a hora. com o Santa Cruz, de 18 ganhou 1. Sim, agora esperar o jogo com Santa Cruz para resolver se o treinador do Internacional fica ou deixa de ficar, com o presidente na sexta-feira dando uma entrevista defendendo o treinador, para quê? E Mas o presidente, que é uma verdadeira múmia de tanto colocar faixas, já não tem que ter esse discernimento, essa leitura. Outra coisa, Bom, mas o que ele acertou até agora, desde o começo? Era Mas o sétimo. senhor acha, então, que o trabalho do Argel Não era bom. não era bom? Bom, o que eu quero só complementar, então, que eu queria dizer o seguinte. Eu acho que também está sob análise o trabalho do Roger dentro do Grêmio. Porque se diz o seguinte, pelo fato de o Internacional ter ganho 1 ponto em 18 e o Grêmio ter estado um pouco melhor, a tal ponto que está dentro do G4, está com uma classificação assim, com uma pontuação boa que o permite estar ali. Eu acho que o Roger, comparativamente ao Argel, professor, eu acho assim que o Roger está muito na frente. Eu acho que o Roger tem outro conceito de futebol diferente
do que tem o Argel. Eu acho que os técnicos hoje, de uma forma geral, eles carecem de uma coisa, que eu sempre O defendi. Grêmio ganhou 10 em 18. Sim, carece de uma coisa que eu sempre disse enquanto estive como dirigente de futebol. Eu acho o seguinte, o técnico de futebol, ele tem que aprender que o dirigente é alguém que está ao seu lado e não contra ele. Ele tem que ser parceiro desse dirigente. Agora, professor, com todo respeito, eu acho que os times de futebol, de uma forma geral, dentro do nosso país, tem o seguinte, já tivemos bons dirigentes e dirigentes que tinham aquilo que se chamava amor à camiseta, não é daquele que beija a sua camiseta e depois vai beijar a outra. Não, aqueles que realmente tinham essa vivência e essa dedicação ao clube. Com o passar do tempo, esses dirigentes envelheceram, foram saindo e não se preparou nenhuma equipe em formar novos dirigentes. Eu acho que os dirigentes de futebol atual dentro do nosso país são fraquíssimos. Eu acho que eles são muito fracos. Eu acho que eles não têm tanto conhecimento de futebol quanto se esperava que pudessem ter e, portanto, eles não ajudam o que teriam que ajudar na construção de um departamento de futebol e, com isso, eles delegam toda a função ao técnico. E esse passa a ser o comandante total. E aí começam a haver, com raras exceções, aqueles presidentes autoritários. Mas é o presidente que tem homens de confiança. Pois Antigamente se escolhia um cara talhado. Hoje se escolhe um cão de guarda. Um amigo. Não. Bota um amigo. Eu acho que, Momentinho. eu acho que o futebol está com péssimos dirigentes, na minha opinião. Eu não sei se eu quero discordar ou quero fazer um acréscimo. Eu acho que há uma novidade. Se tu pegares nos últimos anos, os últimos 15 anos do futebol brasileiro, tu tem o surgimento e a consolidação do executivo de futebol de qualidade. Por exemplo, o trabalho do Rodrigo Caetano, o próprio trabalho do Rui Costa no Grêmio. Eu não quero discutir se ele contratou bem ou contratou mal. Uma novidade. Mas é uma função que na década de 80 e 90 não existia. Sim. Entende? O trabalho, por exemplo, do Verardi no Grêmio, que foi diferente. reconhecido e valorizado, mas era completamente Outro diferente. tipo de trabalho, completamente. outra época e de uma eficiência muito grande. Muito grande para outras coisas. Isso. Para outras coisas. Mas quem fazia o papel de dirigente eram os dirigentes. Hoje, tu tens, em muitos clubes... Divisão de tarefas. O funcionário faz o papel. Um funcionário fazer... Ou quando o Paulo Pelaipe foi dirigente remunerado do Grêmio, ele era era uma novidade. Eu não estou discutindo se ele foi bom ou mal. Eu estou dizendo que é uma nova função. Sabe quem foi antes? Lá atrás, doutor... Com o Cacalo, doutor... Puxa vida, está até hoje no Grêmio. O primeiro diretor... Primeiro foi o Denis Abrão, em 2001. Antes foi com o Cacalo, que é médico do Grêmio. Márcio Bolzoni. Márcio Bolzoni. Diretor remunerado do Cacalo. Pode ser. Mas em nenhum Pois momento, mas eu, com mas toda em nenhum essa- momento ele teve o espaço, por exemplo... E o que Homero teve- Cavalheiro lá com o Záquia. Não era. Mas era um começo. Mas, professor, Figueroa, professor, eu acho Figueroa. eu acho que o que o professor disse aqui é realmente um adendo. Mas eu acho assim que são raros Eu acho nesse que momento sim. aí dos que ainda deram certo. Eu gosto Porque muito desse tá atual dirigente invado do de Grêmio. dirigentes remunerados que estão lá, com perdão da palavra, que são remunerados, ganhar algum. ganham o seu dinheiro, não sei o que eles estão lá porque foram convidados Mas eu- e porque se habilitaram a isso. Mas que o trabalho deles, muitas vezes, não condiz com estar recebendo uma remuneração que não é pouca do clube e a eficiência em termos do que ele fornece ao clube, para mim, é pequena. Eu gosto desse atual dirigente do Grêmio, por exemplo. Alberto Guerra. Guerra. Gosto Eu também. gosto. Acho que é um dirigente de muito boa Meio qualidade. Mas ele tem Mas lastro, ele tem lastro, ele Isso, vem de... tem Isso é que eu vivência. digo. Isso é importante. Não pode tirar da cartola, esse aqui joga lá dentro. Não se faz mágica em futebol, ele foi professor. formado dirigente, Isso é o que eu estou dizendo. Ele trabalhou com É o que eu Meira. estou dizendo. Isso, tem que começar... Não, Trabalhou dentro do clube em Ele outras começou no Jurídico. passado, no jurídico, tudo mais. Então vem Ele naquele tem uma crescendo e tudo grande mais. qualidade. O César, que está na César Cidade Dias. cidade que está
lá, esse dia no programa ainda fez uma referência à minha pessoa, que ele trabalhou na época que estava lá, e ele disse que eu sou um dos responsáveis por tê-lo colocado lá dentro. Mas veio Quer dizer, criado. o senhor é o culpado. Não sou culpado. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas criem experiência, saibam ouvir os mais experientes. Isso é muito importante. Claro. Professor, o senhor é professor, sabe como é. Ensinamento é uma coisa que a gente adquire ao longo do tempo. A gente não pode querer que aquilo seja incutido na nossa cabeça se nós não estivermos preparados para aquilo. A gente tem que saber o que quer. Agora, quem não sabe ouvir, por isso Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para falar metade e escutar o dobro. Quem sabe ouvir, aprende muito. É que na verdade... Tem que ter cuidado. As pessoas se precipitam. Olha aqui, para pegar um exemplo de fora. Pega o Figueirense. O Figueirense jogou com o Grêmio e por muito pouco não empata na arena. Incomodou. Não. Quase ganhou o jogo. Mas, vamos dizer não assim... merecia, senão daqui a pouco vão achar que a gente está distorcendo o jogo. É que no final, depois de fazer 1-1, teve 2 vezes a bola do jogo. O Grêmio ficou meio perdido. É que o Grêmio, mais uma vez, deixou de fazer o segundo, deixou de fazer o terceiro, deixou de fazer o quarto, e aí tomou o primeiro. Isso. Bom, aí quando toma o primeiro, e dependendo do tempo do jogo, vira filme de terror. Aí perturba, ninguém mais consegue. Aí o oba-oba. Agora, professor, todo mundo vão pra cima. Aí não tem dá. cabimento, depois de uma exibição dessa, de vir jogar com o Grêmio dentro da arena e conseguir ter até a oportunidade de ganhar o jogo e perder aos 47, aí o Figueirense demite o treinador. Mas vamos se enxergar. Mas é Inter e Santa Cruz. Não. Tinha que ter mais uma chance. A última atacada do Vinícius Eutrópio. Mas eu pergunto, quem foi pro Figueirense? Eutrópio. Quem foi pro Figueirense? Argel? Já estava contratado no sábado. Estava contratado no fim do jogo lá, professor. Quando aquela declaração dele de que eu não fico uma semana sem ter desempregado, sexta, eu não fico uma semana desempregado, eu não tenho... Já estava de sobreaviso? Estava de sobreaviso. Os dois estavam. Como já disseram o seguinte, o Argel tinha o plano B, o Internacional não. O Internacional ainda não sabia quem queria. O Argel sabia que iria mais hoje, mais amanhã sair. Pelo trabalho que ele não vinha fazendo, que não era bom, como o senhor acabou de dizer antes, é verdade. E uma grande maioria dentro do Internacional pensava assim. Só que os resultados que ele vinha obtendo o mantinham no cargo. Pô, ganhou de 1-0, pezinho no chão, eu quero ganhar de 1-0, jogar feio. Mas só que, de repente, cansa, né, professor? Aí perde uma, perde 2, perde 3, perde... em 18 pontos faz um, aí realmente tem que cair. Eu não acho que o Argel disse o que disse. Premeditado. É tudo axiologia, né? Porque já tinha algo encaminhado. Mas ele nunca foi tão ousado, Bruno. Não, é que... Falou dos reforços tardios. Sabe o que acontece? É aquela coisa assim, ele veio treinar um Internacional. Isso aqui no imaginário do Argel é meio que o ápice da carreira. Isso. E até que foi, né? Não, eu acho que é o ápice... Está no alto do pódio. Chegou lá. É o máximo. Então, assim, ele sabe que um ex-treinador do Internacional sempre vai ter Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Joinville, Paraná Boa parte Clube. dos clubes que ele citou, inclusive, dizendo que a pressão é a mesma. São os clubes onde contratar um ex-treinador do Internacional... Alguém que ficou 11 meses no Internacional, e ele repetiu isso umas trocentas vezes, né? E que ganhou, mal ou bem, ganhou pelo... A Recopa é um jogo, mas o Campeonato Gaúcho, ele ganhou, não dá para negar, e o Grêmio estava no Campeonato Gaúcho. É que te lembra, Ré, que aqui nesse programa, na semana do Grenal, o Grêmio jogava com o Santos e o Internacional jogava com o Flamengo. Na quarta-feira. No meio da semana. E tu colocaste a pergunta que quem cairia se perdesse as duas? Se perdesse o jogo no meio da semana e perdesse o Grenal. Lembra disso? Lembro. E eu me lembro que eu disse, se o Roger sair, é uma burrice inimaginável, porque mesmo o Grêmio não tendo resultados, tu vê em campo, um sistema de jogo, um trabalho, à mão do treinador. Eu acho que o Grêmio tem limitações técnicas. O Grêmio tem jogadores limitados. Isso é outra discussão. Agora, tu sente a presença do treinador, tu sente o trabalho do treinador. O senhor inclui Douglas e Everton como limitados?
Não. O Douglas eu quero... Aqui, ó. Manda lá pro Não, tô lhe Beira-Rio perguntando já. pela idade, Não, pelo... o Douglas hoje no Grêmio tem uma É importância... indispensável. Tem a Bom, importância... quem me acompanha sabe que eu estou falando isso desde Tem a sempre. importância que tinha o D'Alessandro no time do Internacional. Eu cheguei a dizer um ele dia é que- fundamental. Eu teve um ele dia é que- fundamental. Acho que Teve um dia que eu gritei aqui. Não, técnica, eu digo, Não, mas para a equipe. Mas eu acho que tecnicamente está correto. Talvez ele não tenha Anímico. a atitude anímica do isso. D'Alessandro. Mas ele agora é- até dando carrinho, né? Eu corro. Não, eu acho que ele é importantíssimo. Eu arrisco dizer que durante 60 minutos, pelo menos, o Douglas é o melhor jogador do time do Grêmio. Porque durante 60 minutos ele tem um rendimento time andar. mais Ele homogêneo tem gás. que o Luan. O Luan, por exemplo, que é um grande jogador. Foi mal contra o Figueirense. Mas Não gostei. é muito ciclotímico. O Luan tem. É a opinião que eu tenho sobre o que já externei várias vezes. Ele isso sobre- alterna. Se apaga às vezes, né? E o pior, ele tem uma postura que pro torcedor parece indolência, sabe? Parece desinteresse. Está desligado do jogo. Desligado. Quem tem uma atitude parecida, por favor... Vitinho. Vitinho, exatamente. Sabe? E isso... Parece que tem que estar sempre tocando uma Por Não, isso- é só observar o jogo, o futebol. Tu olhando, tu enxerga isso no E o jogador. torcedor cobra isso num nível inimaginável. O torcedor se ferra a semana inteira, ele vai ver, ele quer ver raça. Ele quer ver. Tanto que um jogador limitadíssimo como Edinho Virou era guerreiro. Era um jogador admirado tanto pelo torcedor do Internacional como do Grêmio. Não, bem mais pela do Inter, né? A do Grêmio Até teve pelas espaço. conquistas, né? Mas a do Grêmio teve espaço. Mas tu No vê Inter que... eles gritavam Guedinho, Guerreiro. Como Tudo ele não bem. tinha tantas virtudes, o torcedor bem. queria ver uma virtude. Queria exaltar porque alguma era coisa. um time ganhador. Mas tu vê que Eu mesmo queria no que Grêmio... ele desse um carrinho, Mas- bate em alguém, faz alguma chega. isso aí, chega. Mas mesmo no Grêmio, onde ele jogou menos... O sistema era outro. Era reserva, mas era um jogador bem quisto pela Claro. torcida. Não, É e isso? Em determinadas partidas da Libertadores, ele teve uma importância fundamental. Ele foi bem. Claro, a presença dele, a experiência, um jogador assim, rodado, maduro, é fundamental, porque só a gurizada em volta, principalmente em jogos desse tipo, Libertadores, essas Copas assim, se joga com gente muito experiente, né, professor? Principalmente técnicos desses outros times que sabem dizer, vai em cima desse, aquele é guri, pressiona ali. Eu vi isso em Libertadores, eles diziam em quem bater, em quem provocar. Agora, não faziam isso com um Dinho, não faziam isso com um Índio, não faziam... Esses jogadores são caras que eles sabem onde é que eles estão pisando. Vão em cima dos que são mais agora, fracos. Também Esses tem não. que ter um pouco de sorte, né, Rec? Ou algumas coincidências boas. Veja o que está acontecendo no Grêmio agora. Surgiu esse menino, meio-campista, o Jailson, que parece, claro, a gente tem que esperar, né? Podemos apaixonar por 2 jogos. Claro, mas parece ser uma beleza de jogador. E que, pelo que está jogando, o Roger precisa mantê-lo no time. Aí o que acontece? O Wallace vai para a O seleção. Maicon se machuca. Quando o Maicon fica bom, o Wallace toma o 3º cartão amarelo. E no jogo seguinte, Tem que o ter estrela, o queria técnico, voltar, tem que ter estrela ele pra isso aí. provavelmente vai É isso para a aí, seleção. claro. Não sei se já confirmaram a Não, convocação. Depende do Fred, né? ele está no overbook, esperando ali. Agora, Quem é que vai com a para o lugar passagem do Douglas reservada. Costa? Não convocaram ainda, né? Ainda não. Mas tem que ser um jogador de mais de 23 Isso. anos. Pode, né? Tu Pode, pode não, usar. Não, pode. Porque Tem que. Pode, acho que pode. Acho que tem que. Não. Tu pode convocar até 13. 3 jogadores. Até- Mas Não depois, necessariamente. Não, tudo bem. Isso quando tu vai convocar. Mas depois que tu deste ali... Se vão Tem- convocados 3 de 23, Ah, tem tá. que ter. Ser Bom, isso pode convocados, ser, não, não sei se sei. existe isso também. Por isso que eu estou dizendo, eu acho, não tenho certeza, que depois que tu colocasse 3 acima de 23, tu não pode, Voltar a buscar ao uma lesionar venda, um né? deles, Isso aí talvez possa ser. abrir mão e dizer, não, vou Eu- ficar só com 2. Não, acho que pode abrir porque senão tu forçaria, por exemplo, se o convocado fosse o Fernando Praz acima de 23, tu não pode forçar a chamar outro de 23 porque tem que estar na lista de 35, né? Tudo Tu bem. não vai chamar 2 goleiros, 2 mas zagueiros, mas 2 na, meias acima de mas 23. na lista
tem vários jogadores acima de 23. Não tem só na lista dos 35? Sim, professor, mas não tinham, por exemplo, 2 goleiros acima de 23. Tu não pode forçar uma seleção a convocar se tiver só 4. outro, ficar só um goleiro. Não, o que ele quer dizer é que se tiver só 4 acima de 23 convocados. Tu não Eu pode acho que forçar a não tem chamar só um. 4. Não, mas mesmo que tenham 5, 6, tu não pode forçar um técnico, ao invés de convocar o segundo goleiro, convocar um zagueiro porque ele é acima de 23 anos. Deixa eu Tem só que se dizer... ver o regulamento. Eu também acho. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu várias vezes disse aqui, o Roger, o Douglas, é o Cristo do Grêmio. Porque já quiseram tirar o Douglas para colocar o Lincoln, por decreto, porque era um gurizão. Ele já saiu uma vez do Até Grêmio. para vender caro. Já saiu uma vez do Grêmio e o Grêmio foi buscá-lo. Foi buscar. Foi buscá-lo. E hoje ele é peça fundamental no esquema de jogo. Filipão. O Filipão disse para mim, pessoalmente em Gramado, quando eu o encontrei, quando o Grêmio estava treinando lá, ele disse assim, eu falei para ele sobre o Douglas, ele disse assim, eu disse pro departamento de futebol assim, me deem o Douglas e eu boto os outros 10. Me dá o Douglas e mais 10. Aí eu faço o time. É que teve uma época que ele se desgastou e mesmo com o Filipão quase foi embora. Mas aí tudo bem, não estava muito ajustado. Depois contratou-se o Bolanhos. Como o Luan tem o lugar lá na frente, não pode se mexer na função do Luan, porque ele é o craque do time, é onde ele rende mais, tem que se fabricar um lugar para o Bolanhos. Qual é o lugar do Bolanhos? Douglas. É o Cristo. Não tem. Sabe que tem uma outra ideia agora. Mas agora como o Luan vai, o Bolanhos vai para frente. Não, mas tem uma outra ideia. Qual é? Como tem que ajeitar lugar para o Wallace, para o Maicon, que é o capeta, Pro e para o Pro Jailson. Douglas de novo. Mas é bingo. Interessante. Ele é o Cristo. E Mas eu ninguém vou questiona mas o eu- Juliano. Não. Mas o pois é. Mas já que nessa do Jailson, já mas- falaram do Juliano Já também. fica numa ou noutra assim. Mas olha, até que esse último jogo nem tanto. Mas o Juliano fez umas 2 partidas excepcionais. Contra Santos, contra a Inter. Jogou muito, Primeiro tempo jogou contra o Inter. muito, jogou muito. Mas segundo eu quero tempo, dizer o seguinte, não jogou Douglas, nada. Douglas, o Douglas, o time do Grêmio, eu vou dizer o seguinte, Rec, o Roger não abre mão dele. Pode estar certo, o Roger não vai. Mas como disse o professor, Ele não disse é que para ele tem jogar cuidado os bem. 90, ele vai jogar o tempo que for necessário Tá e bem. ele sai, como ele também sai ao natural, ele Por sente que ele cansou. Agora, o Roger sabe que ele é o homem que ali no meio, a hora que tem que pifar um avante, ele é que sabe Por fazer isso essa que a jogada. comparação do Douglas com o Danilo é esdrúxula. O Danilo tem condições de jogar 15 ou 20. O Douglas tem condições de jogar 60, 70 do Corinthians. Mas todo mundo diz, o esquema é esse aí, deixa aí. Se precisar, bota o Danilo, senão nem precisa. É o contrário. Se precisar sair, tem que ter um bom substituto. É isso aí. Agora, Não, o eu Danilo entrava eventualmente nos jogos. e não vai O comparar. Douglas começa os E não jogos. vai comparar o Danilo com o Douglas. Mas era a comparação que você Mas é uma fez comparação. pela idade. É uma comparação pela só pela E idade. por ser um pouco mais lento. Mas só um pouquinho. O Douglas, o ano passado, Pô, 60 foi partidas. o jogador que mais jogou Mais no jogou time do isso Grêmio. aí. Um pouquinho. E justamente. Não, e ele tem marcado, ele tá na frente, ele volta, ele dá carrinho, ele E outra, lança, cara ele pensa a espirituoso, jogada. Cara Mas, espirituoso. Não, Olha, vê que na hora que dá qualquer tipo de confusão, com não sei o quê, E aí- o jogador faz, é o homem que E esse- chama ele a responsabilidade, ele acalma a jogada, esse sistema- ele não intempestiza para os jovens não entrarem naquela E de esse cartão sis- a toda hora. E esse sistema que o Grêmio joga e que o Internacional tenta jogar do 4-2-1-1. Perdão. 3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Mas que, 4-2-3-1. Que dois jogam pelos lados. Mas que os dois do lado vêm É, compor a segunda linha de 4. Os dois voltam. E o do meio dessa linha de 3, é o que fica na frente da linha de 4 e atrás do centroavante. Sim. O Internacional não arruma esse jogador. Já jogou Andrigo ali, já Anderson, jogou Anderson, Alex. Ferrarez, Seiras. O Seiras jogou uma partida. Mas meio que improvisados, mas agora lá em Recife foi o Ferrarez. Em Recife não foi o Ferrarez. Mas era em pra Recife ele tentou, na verdade, fazer uma espécie de rodízio botou até o entre o Vitinho, 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 Sacha e o Ferrarez, com aquela caricatura que foi o Ariel neste jogo. nossa, Nesse mãe jogo de Deus. foi patético. Se ele jogar só o que jogou aí, eu disse já no jogo, comentando. É Bruno Baio caro. Não, Daí é melhor Mas- ter um Bruno Baio barato. não.
Agora, o que está faltando? Falta jogador do meio, que seria o Anderson, o Internacional contratou para isso, e que antes disso contratou o Alex. Eu lhe deixo à disposição qualquer dos 2 cartões para a minha frase. O senhor pode Deixa eu já entregar para ele ali. Não tem problema nenhum. Por favor. Imagina o que vem vindo. Antes do intervalo comercial. Se o Ariel for aquilo ali, eu nem vou comparar com o Bruno Baio. Se ele for aquilo ali, Rafael Moura é craque. Se for aquilo ali, na comparação direta... Se aquele jogo for... Não é craque. Não vai dar cartão. Não. Não, estou dizendo na comparação direta. Não, daquele jogo... Daquele jogo. Naquele jogo com o Santa Cruz, ele jogou ao nível do Rafael Moura. Isto é, nada. Não, o Rafael Moura joga alguma coisinha. Joga nada. Todo mundo falava mal do André Lima, está fazendo furor no Atlético Paranaense. Quem falava mal do André Lima? O André Lima fazia gol. O André Lima fazia um monte de gol. O André Lima fazia um monte de gol. O Rafael Moura também. Quando? Inclusive fez 3 em Grenais. Quando? Em Grenais não fez 3? Em quantos anos? Em quantos anos? O Rafael Moura ficou 3 anos ganhando 400 mil reais. 400 mil reais. O senhor não é fiscal do imposto de renda? Não. Isso é caso de demissão sumária de um dirigente que faz... Ele já pediu desculpas. Isso resolve. Isso resolveu. Mas o senhor quer Já prender o ajoelhou no dirigente? milho, já ajoelhou no milho. Não, eu quero que se entenda que existem erros Não, e o que é erros. que ele faz? Que ele sai gritando na rua? Perdão, Senhor, perdão. Não dá. Eu só acho que existem erros e erros. Existem erros e erros. Tu pega um jogador como o Cassiano, lembra do Cassiano? Na Cassiano que o Argel quase aproveitou de novo. Ah, lembra do Cassiano? Claro que lembro. Cassiano era um menino, tinha 19 anos, jogou meia dúzia de E jogos. bem até. Jogou bem, aí tu faz um contrato longo acreditando. Bom, vai dar, vai sair alguma coisa. E não saiu nada. A família agradece. E não saiu nada. Família. Aí, o dirigente acerta e erra. Está aqui o doutor falando, não vai me dizer que acertou sempre. Claro, entende? Não, é verdade. Agora, tem erros que são... Por exemplo, o Internacional trouxe o Anderson. Eu acho que é uma aposta válida. Mas no valor? Mas, lógico, mas é um jogador muito caro. Agora, tu está trazendo um jogador do Manchester City, Manchester United. Tu está trazendo um campeão da Champions. Tu está trazendo um jogador de seleção brasileira, sabe? De 26 anos, 27 anos, que pode... Tem indicativos que vai dar certo. Agora, quando tu trouxe o Rafael Moura, tu sabia que ele não jogava nada. Mas ele teve um momento no Goiás, né? Que foi... Muito bem. Foi Paysandu. No Paysandu. No Corinthians ele fez tantos gols quanto no Mar. No Fluminense ele chegou a ter uns lampejos, mas depois também se afundou. Mas sabe, professor, O Gabiru jogou muito bem do Atlético Paranaense. Não foi, segundo, mas, professor, segundo Deus, era o melhor meia do Brasil. Professor, eu vou pegar o seu exemplo aqui. Quer ver uma coisa? O Internacional, me fez tremer as pernas e realmente me assustou quando o Internacional anunciou a contratação do Forlan. Forlan, que está no Atlético Paranaense. E hoje eu soube que ele está indo para o Atlético Paranaense. Não, eu estou te dizendo. Tá. Não, é verdade, Tá. professor. Tá. É verdade. Vai se juntar ao Paulo André. Então, não, professor. Paulo André. Não. Tem outro veterano lá. Não, mas que ele foi... tava o André Lima. O André já Lima estão recuperando tudo. Não, eles... Não, É a volta dos que não foram. Contrataram? Contrataram. Sim. Tá. Então, estou lhe dizendo o seguinte, professor. Então, veja o seguinte. Highlander. O Internacional trouxe o Forlan. Eu achei que ele ia arrombar a boca do balão, porque e ele vinha recentemente o melhor jogador da Copa, daquilo que o senhor disse. Aí se entende. Se entende, um jogador com aquele perfil. Chegou aqui e não jogou nada. Tudo bem. Não deu certo. É um erro. É um risco calculado. O Anderson também foi uma aposta assim. O Rafael Moura, eu não sei dos níveis salariais, mas eu acho Era assim, o Nilmar, não veio? ele teve no Internacional
acho que uns 3 ou 4 jogos em que ele entrou, que ele foi decisivo. Aquele que ele entrava, fazia um gol Figueirense, virada contra o Grêmio. Contra o Grêmio, bah, que eu disse, mas não é possível, bota a bola lá. E eu dizia, não deixa esse cara entrar que ele vai fazer de cabeça. E aí ele lá e dava aquela Santa cabeçada. Fé, que não foi ele que cabeceou, mas ele estava ali. E matou a Tava jogada. ali, eu também estava no Mas estádio. justifica um pouco o jogo dele pelos resultados que ele apresentou. É que o Rec quer tanto ver, conta até um gol que ele não cabeceou. Sim, mas saiu- ele estava saiu da olhando. Participou da Ele estava jogada, olhando. atrapalhou o goleiro. Todo mundo abraçou ele. Professor, eu vou lhe dizer uma coisa. Trovisca no fedor. Rec, existem jogadores que são fundamentais por uma razão. Perturba o adversário. Por serem da função. Olha a entrada do Bobô. O Bobô, na hora, quem é que bateu, estava ali para fazer o gol? Tabelou, botou a bola lá, o Pedro correu na Rocha frente. jogou para ele, botou ali, ele com o pé ele bateu com o outro, categoria. com categoria ele fez o gol. Não, outro que estivesse, eu não sei se faria a mesma Mas forma. tem Agora, são comparação? jogadores... Não, mas são jogadores que têm... Mas o Bobô é crucificado. Pelo amor de Deus, não, o Bobô não. Eu acho que são jogadores que conhecem a função. Ele dentro da área, se fizer chegar a bola, o Rafael Moura é esse tipo de jogador. Ele não é brilhante, ele não vai armar jogada, erra em bola. ele não vai ser... Ah, bom. Aí ele erra em bola. Faz chegar a bola que ele erra na bola. O Messi perdeu um pênalti que não podia perder, incrível. Melhor jogador do mundo, né? Isso acontece. Não, mas o Rafael Moura é reiteradas vezes. Agora é o seguinte, já tenho até um apelido preparado para a recuperação de Anderson. Qual é? Lázaro. Já voltamos. Um a 0 para o Palmeiras contra o Santos. Se a sua TV está com chuvisco, tá aqui a antena VHF, UHF, vai ficar belezura, Para professor. ver o gol do Palmeiras. Para ver o gol do Mina. Quando a coisa dá certo, vira uma mina de ouro. É um negócio impressionante. Não jogam os dois principais jogadores e está ganhando. Olha aqui, esse aqui é classe A informática, 59 pila. Melhora, tira chuvisco, clareia a imagem, VHF, UHF, né? E tem outras utilidades também. Está aqui, fácil de adaptar. Lá na General Vitorino 277. Essa moleza vai acabar, professor. Já capta até o sinal da TV digital, né? Então, quando a Ubra TV É uma estiver antena de transmitindo... TV interna, obviamente. O problema todo do futebol, Rec, é que os fatos te jogam por um lado e por outro. Né? Tu vê o Palmeiras contratou o Cuca e o Cuca só perdia. Lembra? 6 jogos. 6 jogos E consecutivos. perdeu com as damas. Isso. Né? Foi eliminado do Campeonato Paulista, foi um horror. Mantiveram o Cuca, tá aí. Aí Pois é, o senhor queria a cabeça do Argel. Um pouquinho. Aí tu pega o Grêmio. O ano passado, o Grêmio vinha muito mal. Aí o Filipão saiu e imagino que deve ter custado para uma direção do Grêmio sair o Filipão. Areia, não é sair um treinador comum, é sair o Filipão, com o tamanho do Filipão. Entrou o Roger e o Grêmio melhorou como melhorou. Então tu tem para um lado e para o outro. O Corinthians manteve o Tite depois de ser eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores e acabou campeão brasileiro. Aí o outro troca de... O Internacional, o ano passado, trocou de técnico e foi muito bem obrigado. Não tem uma fórmula lógica, óbvia. Sabe? O São Paulo já dá como encaminhada a venda de Ganso para o Sevilha da Espanha. O presidente do tricolor paulista, Carlos Augusto de Barros e Silva, confirmou a saída praticamente inevitável do camisa 10. Leco lamentou a perda de um dos principais jogadores do time. Aos 26 anos, Ganso alegou ao presidente do São Paulo que tem o sonho profissional de jogar na Europa e solicitou acordo entre os clubes. Dizer só, se é um jogador para marcar bem, vai fazer 4 anos de contrato lá, esse dá para trazer de volta. Depende da situação clínica. Com 30 anos, com outra cabeça, de repente, né? Tá aí o Diego voltando para o Flamengo, muito provavelmente. E vai ser treinado pelo Sampaoli, né, Rec? Sim, vai ser treinado pelo Sampaoli e volta com um aprimoramento interessante. O Atlético Mineiro recusou
a primeira proposta do Chongqing Lifan, da China, por Lucas Prato, o que deu para arrumar. O clube asiático pretendia desembolsar 7,5 milhões de euros, cerca de 27 milhões na cotação atual, para tirá-lo do time da Cidade do Galo. Contudo, segundo o presidente Daniel Nepomuceno, que não confirmou as cifras, a oferta foi aquém do esperado. O dirigente adota cautela ao falar sobre a permanência do atleta em Belo Horizonte, mas garante que se dedicará para mantê-lo na equipe até o final da atual temporada. Já contratou o Fred para vender o Lucas Prato. Mas não, ele que bota preço, né? Sim, mas eu digo... Mas com a China dá para brincar. Mas ele claramente tem intenção de vender. Isso. Senão não contrataria o Fred. Capemisa Seguradora, marque um golaço com seus funcionários. Faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa, a seguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Falei que dá para brincar com a China, os caras já levam para o outro lado. Zago Radiadores, 55 anos de Todo credibilidade. mundo sabe que tu não tem maldade. Claro, eu não fui fazendo esses trocos. Maldade é da cabeça das pessoas. É isso aí. Radiadores Zago, toda a linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 8405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Farrapos, esquina Hoffman. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Supermercado Ofertão. O Ofertão é sempre a melhor opção. Entregamos gratuitamente seu rancho em Canoas para compras acima de R$100. Atendimento de primeiríssima linha, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9h30 da noite. Sabe lá o que é isso? Aos domingos e feriados, lhe aguardamos das 8 da manhã à 1 da tarde e das 4h30 da tarde às 8h30 da noite. Supermercado Ofertão, a melhor carne assada de Canoas. O Maurício, que não sabe assar, compra carne pronta ali, Rua Bolívia, 1152. Entrega 3478-3775. E mesmo que soubesse, compraria ali também, porque é a melhor que tem. Na verdade, é que eu faço o cálculo, é mais barato comprar ali do que... Finalmente, Maurício, depois de 4, 5 anos, uma tirada boa. Não, vou te dar um exemplo, que o frango assado inteiro custa R$13. Só Frango? o cara... Sim, frango. Frango 13? inteiro, R$13. Ou meio Não é frango possível. por 7. Aí me lembra muito quando os Zambiades foi ler um texto e passaram para ele, abreviado, congelado, botaram Kong. E ele tocou ali. Frangos Kong é no do Sul. Mas nem frango Kong custa tão barato assim. Você já conhece o novo Point Bicharada no Menino Deus? Consultas, vacinas, exames laboratoriais, procedimentos de ambulatórios em tempo integral, banho, tosa, hidratação e tratamentos estéticos. Tem o Dia do Gato, que é na segunda-feira. Rações de alta qualidade. Camas, roupas exclusivas, acessórios, brinquedos e muito mais. Nossa missão é cuidar da saúde, bem-estar e beleza do seu pet. O seu animalzinho é a nossa estrela. Venha nos visitar na Barão do Triunfo, número 10, loja 104. Acesse a página no Facebook e no Instagram. E maiores informações pelos telefones 35744183 e o WhatsApp 9591-5667. Ou então no site fambapetshop.com.br. Clínica Erectus, especializada no tratamento das disfunções sexuais. Ejaculação precoce, disfunção erétil, tratamento para quem já tem prótese peniana. Conheça nossos tratamentos sem medicamentos, sem contraindicações, com 98% de satisfação. Ligue 3333-6187, marque sua consulta com a doutora Dornelles, com certificação internacional. Clínica Erectus, 3333-6187. Não se deve jogar a toalha nunca, viu? O Bernardoni andava chateado e tal. Foi lá, já está
a mil pelo Brasil de novo. Velho com 80 anos, né, já está na capa da gaita e está furunfando ainda, professor, por causa da clínica. Ele está o quê? Furunfando. Furunfando, meu Deus Tá do mil céu. pelo Brasil. Lagoa Vermelha, tu furunfava? Furunfei, professor, lá. Furunfava Eu na Lagoa furunfava. Vermelha. Tá vendo o cegonho voar? Hein? Tá vendo o cegonho voar com na novela? Praia do interior. Apartamentos do Minha Casa Minha Vida 3, com entrada a partir de R$ 99,00. Estou falando a verdade, não pensa que é piada. Somente com a construtora Tenda. Você pode ligar 4003-6286. 4003-6286. Para que pagar aluguel? Para que deixar de fazer tantas coisas boas na vida? Se você dá uma entrada de 99 e paga menos da metade do que pagaria de aluguel para já sair morando. Os papéis são facilitados. Até os papéis a Tenda ajuda você a juntar tudo bonitinho. Construtora Tenda é a pedida, está aí, ninguém mais pagando aluguel. Já voltamos. Tá 1-0 para o Palmeiras, gol do Mina. Professor, o senhor chegou a cantar aquela música? Mina, teu cabelo é da hora, As Mamonas, teu corpo é um violão. uma tragédia. Outra, Mas- meu docinho docinho de coco tá me deixando louco. Eu ia dizer que foi uma tragédia que aconteceu com os Mamonas, mas A música... A tragédia é agora a com a música. cantoria também. Olha aqui, Inter segue busca por um novo técnico e em determinado momento do dia mudou o número 1, né? E no final do dia já descartaram, para mim descartaram o Mano Menezes. Alguém muito ligado ao Mano descartou. Nome do Vanderlei Luxemburgo também estaria descartado. Eu vou não ia, né? Porque daqui a pouco não sobra ninguém, né? Estaria descartado. E aí só sobrou um, né? Famoso. Tem o Falcão também, mas... Ouvi também falar que o Internacional estava procurando um técnico que não falasse português, que aí perigo o Argel voltar. O senhor vai tomar cartão também. O Maldade. senhor vai tomar cartão Que também. maldade. Vou dar cartão para duas pessoas tão graduadas, me dói, mas fazer o quê? Vocês não se comportam Que direito. maldade. Direção pretende já ter um novo técnico no jogo contra o Palmeiras, domingo, no Beira-Rio. Por enquanto, o Dair Hellman desandou a maionese naquele Grenal, mas agora tá ele que está comandando durante a semana. E ele vai trabalhar na Olimpíada, né? É um baita cara. Tomara que não desande a maionese, né? Pois é, Hellman. desandou naquele Grenal, desandou. Comanda o time no duelo diante do Verdão. Lateral esquerdo, Arthur, com lesão no joelho, não deve jogar. Jefferson também está lesionado, por isso, Rafinha pode seguir no time. Eu não gostei do Rafinha lá no Recife, mas... No Grêmio, em entrevista à Rádio Bandeirantes, presidente Romildo Bolzan Júnior afirmou que não pretende vender nenhum jogador. Pretender e vender é diferente. É verdade. É diferente. Romildo disse também que o clube busca de 2 a 3 jogadores em nível de titularidade para a sequência da temporada. O mandatário tricolor admitiu que Grêmio está retirando-se estrategicamente da negociação por Kahneman. Renovação do contrato de Marcelo Hermes segue indefinida. Agora, Celeuma pelo Marcelo Não, mas só um pouquinho, mas também eu ouvi uma coisa hoje. de 110 Não, assim, ele diz que ele ganha 20 mil no Grêmio. e o Grêmio ofereceu 25. Não pode. Eu acho que é um A primeira absurdo. foi. Mas ele pediu 110, hein, 110. professor? De 20 para 110. Pois é, se o presidente confirmou isso ontem na Bandeirantes, é verdade. Agora, se houve um mal entendido, como disse o procurador, é outra história. O Grêmio quer dar mais 25, 45. Pode ser que seja uma coisa desse tipo. Não acredito que não fazer de 20 para 25. Aí é esmolar, é judiar do jogador. Agora, quem ganha 20 mil, um jogador que está necessitando de afirmação dentro do grupo e pular para 110... Com o Wallace suspenso, dupla de volantes do Grêmio, diante do Sport, domingo na Ilha do Retiro, será Jailson e Maicon. Já voltamos. Aí. A canetinha aqui é personalizada. Olha aqui. O copo aqui para o doutor Valando tomar uns Beer Nights também. Vai ter que olhar para minha lata, quer queira, quer não queira. Esse é o custo do mimo. Eu ia dar para minha neta, mas ela vai levar um susto, então deixa assim. E aqui a garrafinha É isso aí para mesmo. colocar um suquinho e tal, para a neta. Entrega para o doutor Valando. Tô brincando, cara. Que O eu... professor hoje Obrigado. vai ficar... Não, mas o professor já na ganhei. próxima leva de novo. Não só ganhei, como ainda fiz uma muito boa ação. Então vai fazer de novo já daqui uns Adivinha dias para mais. quem eu dei?
Para a santa que diz que tu A canta sua bem. sogra. Minha Mas temos que sogra. mandar mais coisas para ela. Exatamente. Tu já Ela é uma mulher exigente, porque ela gosta de coisas que... Ela viram gosta quando alguma- tá cantando. Pode Não é- acreditar que a minha sogra acha que o REC canta bem. Ela usa aparelho auditivo? Canto e encanto, professor. é. Que Ela Um a adorou zero. quando cantou, né? 1-0 Palmeiras está chegando a 31, em contrapartida está derrapando feio o Santos, né? Porque vai ficando com 22. Se o Inter tem risco, o Santos tem É risco. 2-1 pro Santos esse jogo. O senhor acha? Vai, o Santos o vai Marcelo virar. Salzano, que fica narrando no meu ouvido aqui, diz que o Santos reagiu, quase empatou. Vai, o Santos vai ganhar O Inter, 2-1. o Inter tem alguns reforços. Time, hein? Aliás, não, eu ia dizer isso. Ailo e Eu Jefferson tem chance. acho que o time do Santos, para mim, é um dos times mais ajeitadinhos que tem nesse campeonato. Não se engane. Mas se perder o Gabigol Ah, bom. e o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, Não, o Não, Grêmio, aí é o Grêmio não. também. O Grêmio Ele se não perder o perde Jeromel, esses- se perder mas- o Wallace, se perder o Luan, também vai por água o abaixo. Santos tudo. tem 3 convocados. não, eu estou falando para janela. Não, mas eu estou falando Abre de a janela, Olimpíada. formosa Mas, mulher. mas eu tô falando de Olimpíada. Sim, o Olimpíada já perde 2. 3 Ah, sim, 3? sim, o lateral Zeca. é o time que mais tem Zeca, o jogadores Gabigol, convocados. é o Zeca, o Gabigol, E um meio-campista, é o Thiago Maia. Thiago Maia. Thiago Maia. Vitor Vitor é Roman outro lateral que é bom. É bom que também. é bom jogador. É bom também. Mas assim, tu vê, se o Santos fica sem 3 jogadores titulares durante 5, 6 partidas, Vamos mostrar o gramado do Bento Freitas aí? E o Internacional é o Olha aí, ó. Olha aí o gramado. Olha e que o tapete. Rodrigo Tá Dourado. bonito. Dourado. né? Dourado e William foram convocados. Olha aí o tapete. Tapete do Bento Freitas. Mas hein? olha só que beleza. Agora, Investindo, Tá, né? tá ficando nojento o Brasil, hein? Rec, mais uma Que vez, beleza. eu acho que a gente tem que registrar, tem que repetir do absurdo, da estupidez de manter o campeonato brasileiro durante a Olimpíada. O ano que vem tem alguma preservação de algumas datas. Em eliminatórias. É, deram uma melhoradinha. Mas ó, tem Olimpíada no Rio de Janeiro, É. não Olimpíada em Seul. E é isso aí. Amanhã tem mais.